Simplesmente uma luta de classes para fazer cair um sistema e implantar uma ditadura socialista e a elite. Falou assim, por que não, em vez de despejar isso no seu pé, por que não vende e dá para os pobres? Mas é que eu vejo muita gente tendo opção pelos pobres, mas sem opção pela pobreza. Jesus amava os pobres e ajudava as pessoas, mas não fazia assistencialismo. Porque a verdade é que muita gente quer se promover à custa de pobre. Se por conta de um assistencialismo que tirou Jesus do centro e colocou o homem. Então, perdeu-se por um momento a teologia da libertação. Subir ao altar vestido num trapo e depois entrar num carrão de luxo e ir embora para casa. Porque as pessoas, eu conheço padres que começaram amando os pobres e tendo uma verdadeira convicção, uma simplicidade de vida, um despojamento, mas exatamente porque começaram a ler livros filomarxistas, etc., terminaram homens para além do bem e do mal. Não é amor aos pobres, é promoção. Nós precisamos de um presidente que lute contra a porofobia, contra o ódio aos pobres. Chega de violência contra a população em situação de rua. Então que haja proteção social. A Igreja Católica colocou o pobre acima de Deus? Essa é a pergunta que divide a internet. E o centro de toda essa polêmica tem um nome e sobrenome: Padre Júlio Lancelotti. Você com certeza já ouviu falar sobre esse padre. Ele é o rosto da caridade nas ruas de São Paulo, mas também é o centro de brigas políticas e confusões, que dividem até os próprios católicos. Seria ele um santo nos nossos tempos ou um padre que se perdeu na ideologia? Eu fiz um compilado com os padres mais respeitados do Brasil, dando a real sobre esse assunto. O que a igreja realmente ensina sobre os pobres? Prepare-se, porque a lapada teológica de hoje vai te fazer pensar duas vezes. Carrega isso na tua pele e você deve isso a Deus. Leve um dia essa tua missão a Deus, dizendo: eu cumpri o que Deus te deu como missão. E uma coisa que eu queria dizer para todos: não entrem em fake news. Lula não fecha igreja, Lula abre o coração. Muitos acabam tendo raiva de ações que são a favor dos pobres por conta do padre Júlio Lancelotti, das ações dele e de muitos outros padres que entendem aí que são ligados à teologia da libertação, à questão de políticas. No vídeo de hoje nós vamos ver o que os padres que nós mais conhecemos falam sobre a preferência pelos pobres. É ou não é real? É desse jeito? Não é desse jeito? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E você vai se surpreender com a opinião de alguns deles. Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Comentários, siga essas regrinhas aqui. Combinado? Bora lá. E o primeiro deles é nosso querido Padre Paulo Ricardo, que muitas vezes o pessoal fala que ele não gosta de pobres. Vamos ver o que ele fala aqui. Muitos sacerdotes católicos defendem posturas e atitudes socialistas sob o argumento de que Cristo tinha preferência pelos pobres. Às vezes acho que até tem boa intenção. Onde eles erram? Veja, o erro não está na preferência pelos pobres. Tá? O erro está na luta de classes. Ou seja, o problema é que aquilo que às vezes se chama preferência pelos pobres não é preferência pelos pobres. É simplesmente uma luta de classes para fazer cair um sistema e implantar uma ditadura socialista e a elite do partido ficar no bem bom. É uma luta pelo poder. É uma luta pelos interesses. Então o que acontece é o seguinte, a opção pelos pobres, se ela é feita de forma sincera, ela é uma coisa boa. Porque Cristo se fez pobre por nós e a Igreja Católica ela tem uma tradição de 2000 anos, onde a pobreza é verdadeiramente um caminho de santificação. A opção pela pobreza. Mas é que eu vejo muita gente tendo opção pelos pobres, mas sem opção pela pobreza. Ou seja, pobreza evangélica no sentido de verdadeiramente você viver com convicção. Mas essa pobreza não pode ser confundida com a destruição, não é, dos nossos valores sagrados.
por exemplo, durante 2000 anos, nós sempre vimos isso. Padres santos, os padres que são canonizados, pega, sei lá, um São João Maria Vianney, ele usava uma batina que era um trapo, mas quando subiu ao altar, ele vestia as melhores casuras compradas em Paris, porque a pobreza era dele, mas a glória era do Cristo. O que as pessoas querem fazer agora é o contrário, né? Subir ao altar vestido num trapo e depois entrar num carrão de luxo e ir embora para casa. Se vê claramente que a coisa não é uma opção de virtude, mas é ideologia, né? Então, assim, no fundo, existem padres de boa vontade? Sim, né? Eu conheço padres de boa vontade nessa coisa, mas o que eles não notam é que essa boa vontade não basta. Você precisaria realmente do antivírus, verdadeira busca da verdade. Porque as pessoas, eu conheço padres que começaram amando os pobres e tendo uma verdadeira convicção, uma simplicidade de vida, um despojamento, mas exatamente porque começaram a ler livros filomarxistas, etc., terminaram homens para além do bem e do mal. Ou seja, homens que, para depois você defender os interesses, você é capaz de fazer um assassinato moral do outro. Essa fala do Padre Paulo Ricardo aí nos mostra que sim, existe a preferência pelos pobres, é óbvio, Jesus se fez pobre, mas não quer dizer que nós temos que usar a pobreza dos outros para nos enriquecer, para sermos melhores do que os outros, para usar o poder, né? E isso, infelizmente, nos mundos de hoje, gente, é o que mais tem. E aí, tudo que o Padre Paulo Ricardo falou é muito ligado à questão da famosa, odiada, temida por uns, né? E amada por outros, teologia da libertação. E ela foi abordada aí num podcast pelo nosso querido Padre Fábio Marinho, que foi naquele podcast lá, Tenebrosos, né? E que ele explicou aí sobre teologia da libertação. Realmente eu não sei o que é teologia da libertação. Isso é um tema que os haters adoram. É um movimento católico? É um movimento católico que surgiu logo após o Concílio Vaticano II, uma reforma, sobretudo litúrgica, a opção preferencial da igreja pelos pobres, o cuidado com os pobres, que em alguns momentos perdeu-se por conta de um assistencialismo que tirou Jesus do centro e colocou o homem. Então, perdeu-se por um momento a teologia da libertação. Mas isso foi corrigido, a disciplina da igreja corrige. Papa João Paulo II corrigiu esses erros. Mas aí isso surgiu com tanta força agora em alguns movimentos que eu chamo os neocismáticos. Neocismático? Porque é um povo que está cismado, virou protestante dentro da igreja católica, né? Tem muitos hoje em dia. Como é que é? Protestando dentro da igreja católica. Em que sentido? Cantando alto? Não aceitam, não aceitam a verdade da igreja, o magistério. Tudo eles questionam. Até o Papa é questionável hoje em dia para esse povo. Mas para católicos? Católicos, Eu que chamo eles de protestantes dentro da igreja católica. Porque eles agem como protestantes. Mas qual hoje. o questionamento principal, por exemplo? Questionar o Papa no quê, por exemplo? Naquilo que o Papa ensina, como verdade, como catequese. Eles tinham ódio do Papa Francisco, porque o Papa Francisco se ocupava muito dos pobres. E aí eles achavam que aquilo era perda de tempo, que tem que cuidar apenas da alma. E aí é um ponto para nós falarmos, né? Cuidar dos pobres, das pessoas. E pobre, gente, já falei isso em vários vídeos aqui. A igreja não considera pobre apenas uma pessoa que está na miséria total, marginalizada, largada na rua, sem comida, com roupa rasgada. Não. O pobre também, pobre que está sem esperança no seu lado emocional, no seu lado financeiro, no seu lado familiar. Existem inúmeros tipos de pobreza e a igreja ensina isso. Bento XVI também falou contra a teologia da libertação marxista. Então, esse desvio que o padre Fábio Marinho comentou sobre a teologia da libertação é aquilo que é direcionado e puxado para o marxismo, né? A questão do comunismo, tá? Mas a teologia da libertação, que é pautada no evangelho, que segue os passos de Cristo e não deturpa o evangelho, não é errada. Tem muitas pessoas até que usam não mais o termo, a terminologia, né?
teologia da libertação, mas teologia do povo. Inclusive lá na Argentina era muito utilizada, né? Então, existe sim uma diferença. Os papas corrigiram isso, São João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco também falou isso, tem vídeos meus antigos abordando sobre isso aqui. Então é importante nós sabermos fazer essa diferenciação, senão a gente começa a não viver o evangelho. E o evangelho existe sim, essa preocupação de cuidar dos pobres de diversas maneiras. E falando sobre assistencialismo, um padre que vocês gostam bastante também falou sobre este erro, que é o nosso querido Frei Gilson. Não foi um assistente social, não entregava cestas básicas para as pessoas. Claro, Jesus alimentou a fome de muita gente. Ó, cuidado com o que eu estou dizendo. Jesus alimentou a fome de muita gente. Quando o povo estava com fome, vai lá comprar comida para eles. Mas não tem comida, não tem dinheiro, é muita gente que tem aqui, então me dê os 5 pão que você tem, esses 2 peixes. E o que Jesus fazia? E todo mundo saía saciado. Mas Jesus não fazia assistencialismo. Teve uma hora que Judas falou, a mulher estava derramando nos pés de Jesus um perfume caro, um perfume muito caro, que até hoje é caro, nardo puro. Vá comprar um perfume de nardo puro, caríssimo até hoje. Estava despejando aos pés de Jesus. Aí Judas, o ladrão Judas, falou assim, por que não, em vez de despejar isso no seu pé, por que não vende e dá para os pobres? Aí Jesus fala para Judas, pobres vocês sempre terão, deixa que ela continue. Isso para dizer que Jesus amava os pobres e ajudava as pessoas, mas não fazia assistencialismo. Porque a verdade é que muita gente quer se promover à custa de pobre. Não é amor aos pobres, é promoção. Judas não queria ajudar pobre coisíssima nenhuma. Tem gente que ajuda pobre querendo benefícios por trás. É valor. Me traz benefícios, era o caso de Judas. E isso é muito importante, porque tem muitos padres que fazem ações sociais nas suas paróquias, de diferentes lugares, tá, gente? Não tem a repercussão que muitas pessoas têm, padres famosos, pessoas famosas, principalmente aqueles que nem são católicos. Muitos deles falam, não adianta você quando a gente fala só, não é diminuindo, tá? Mas não adianta você só levar o alimento ou você só dar essa assistência para a pessoa, mas não entender ali por que ela tá na rua, como que você pode ajudar para que ela saia daquela situação. As pessoas entendem caridade apenas com esse ato de levar comida para os moradores de rua. E muitos moradores de rua ali tem questão de vício, tem questão de doenças, tem questão de abandono, inúmeras histórias. Eu já tive a oportunidade de viver essa ação social. E é uma ação social muito, mas muito dolorida de encontrar tantas histórias tristes e que muitas vezes estão ali marginalizadas. Assim como também é muito triste quando você vai num orfanato, quando você vai num hospital do câncer infantil e se depara com inúmeras pessoas que estão com situações ali de pobreza, e não pobreza dessas que o pessoal ama ficar mostrando na televisão. Quantas pessoas nós sabemos que são pobres, continuam pobres, e as pessoas lá, não, eu tô te ajudando. Na realidade, quem tá pobre continua pobre, e quem ajuda cada vez mais enriquece. É sobre isso que é o assistencialismo, e Jesus não é a favor disso, porque você se apoia na pobreza do outro para subir nela. Isso acontece muito, principalmente no que é questão da política. E tem uma pessoa que nós, particularmente aqui em casa, nós amamos muito, ele foi muito importante no nosso período aí, né, reinício do canal. Nosso querido Papa Francisco, que foi tão atacado, e o padre Fábio Marinho até mencionou aí. La risposta alla pandemia è quindi duplice. Da un lato è indispensabile trovare la cura per un virus piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero. Dall'altro dobbiamo curare un grande virus, quello dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza di opportunità, dell'emarginazione e della mancanza di protezione dei più deboli. In questa doppia risposta di guarigione c'è una scelta che secondo il Vangelo non può mancare: l'opzione preferenziale per i poveri. E questa non è un'opzione politica, neppure un'opzione ideologica, un'opzione di partiti, no. L'opzione preferenziale per i poveri è al centro del Vangelo. E il primo a farlo è stato Gesù, abbiamo sentito nel brano della lettera ai Corinzi che è stato letto all'inizio.
Lui, essendo ricco, si è fatto povero, arricchirci a noi. Si è fatto uno di noi. E per questo al centro del Vangelo c'è questa opzione, al centro dell'annunzio di Gesù. Ai, saudades Papa Francisco, né? E só para lembrar aí, o Papa Leão XIV, a primeira encíclica que ele trouxe foi a exortação apostólica Adlexi Ti, que fala sobre a preferência pelos pobres. E lá fala, né, sobre essa fundamentação de amar os pobres, que é uma exigência e fidelidade ao coração de Cristo. Não é simplesmente questão de benefício. Ele centra aí a missão da igreja no amor aos desfavorecidos, que foi iniciado pelo Papa Francisco e está sendo concluído aí, né, pelo Papa Leão XIV. Aliás, foi um documento que começou pelo Papa Francisco e o Papa Leão XIV finalizou aí. Então ele trata aí, condena os modelos econômicos que concentram a riqueza e criticou a visão de meritocracia, de que apenas os ricos têm méritos. Pobre como mestre, onde o Papa Leão XIV afirmou aí que a igreja deve se deixar evangelizar pelos pobres, aprendendo com a sua resiliência e sabedoria, e ação concreta, ou seja, a defesa de grupos que são vulneráveis. Os inúmeros grupos que eu falei aqui são pobres. Mulheres que são vítimas de violência, os imigrantes, refugiados, né, que aí nesse caso do documento são prioridade. Então, o que nós podemos entender aqui? Sim, é preciso ter preferência pelos pobres. É preciso nós cuidarmos de quem é mais vulnerável, de quem é marginalizado. Mas eu não posso usar isso a meu favor. Eu não posso usar isso para me autopromover. Isso é errado e isso vai contra o evangelho. E que muitas vezes, principalmente hoje em dia, acontece a rodo. E não é só na igreja não, viu? Não é só pessoas que pertencem à igreja, não são só padres, influencers, católicos, muito conhecidos, não. Questão de partido, questão de influencers que não tem nada a ver com partido. O pessoal pinta e borda na vida de quem tá pobre. Aliás, viu uma vulnerabilidade? Vamos vender um curso aqui. Viu uma vulnerabilidade? Vou fazer um conteúdo para ganhar essas pessoas. É sobre isso. Por isso que a igreja traz esses documentos de reflexão. E sim, o que o Papa Leão XIV e o Papa Francisco falaram, né, nesse documento é real. Os pobres nos evangelizam. Por quê? Porque neles está o próprio Cristo. Cristo nos ensina muito. Nos ensina como amar pessoas que estão nessa dificuldade. E nos evangelizando também nos ensina a nos converter. Por isso que, inclusive, dentro da quaresma, nós vivemos aquilo que nós chamamos de caridade. Caridade não é só você dar a questão de esmola em dinheiro ou em alimento, mas também é dar o seu ouvido, é dar o seu olhar, é dar a sua mente, é muitas vezes dar apenas o seu sorriso ou apenas o seu abraço àqueles que nada têm. Lembre-se, cuide dos pobres, aqueles que estão próximos ou aqueles que estão longe, se você realmente é cristão. E aí, você já teve raiva desse tema pobreza por conta de alguns discursos que a gente vê de hora em hora? Deixa aqui nos comentários, mas respeite seus segredos aqui, tá bom? Você gostando ou não de alguns padres, do que foi falado aqui ou do que foi apresentado, tá? Respeito é tudo nessa vida, é o primordial para um ser humano. Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!